Boa noite, pessoal. Estamos aqui em casa agora, depois de um dia de muita campanha, onde a gente percorreu várias cidades. Começamos lá em Juquitiba, assistindo uma missa do Padre Valdir, cumprimentando o povo. Depois fomos lá até a Feira do Jardim Arpoador, uma feira tradicional aqui na região do Butantã, onde pudemos conversar com muita gente. E depois fomos até Taipas lá na zona noroeste, visitar um evento religioso da Igreja Católica e depois terminamos o dia aqui na região de Interlagos, numa reunião com mais de 40 professoras e professores discutindo a conjuntura e o trabalho que a gente tem que fazer pela frente. O mais importante é a conclusão que a gente tem. Nós podemos chegar em primeiro lugar no primeiro turno. E isso é muito importante porque o Haddad está recebendo cada vez mais votos, certo, nas pesquisas, e isso tem mudado a conjuntura. Além disso, além das pesquisas terem sido muito favoráveis a nós também vimos as manifestações de ontem contra o Bolsonaro, o chamado Ele Não. Nós tivemos muita gente no Brasil inteiro participando, principalmente aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo nós vimos aí a força da manifestação aqui no Largo da Batata. Depois nós tivemos também acompanhando no Rio de Janeiro, na Cinelândia, e mais de 60 cidades em todo o país. Manifestações fortes, manifestações convocadas pelas mulheres que tiveram um impacto significativo. Está aí muita gente assistindo a gente, a Cris de Vitória da Conquista, a Edma Leite, o João Xavier, muita gente aí do Brasil inteiro acompanhando. E agora, gente, nós temos que fazer essa força para ganhar no primeiro lugar, no primeiro turno. E para isso, nós precisamos dizer claramente qual é o objetivo político do Bolsonaro, do Geraldo Alckmin, do Meirelles, que todos estão junto com as mesmas ideias do Temer. O que eles pretendem? Eles pretendem uma coisa simples: privatizar tudo, principalmente a Petrobras e a Eletrobras, acabar com essas duas grandes empresas nacionais. Vocês imaginem a Petrobras privatizada, quanto vai custar o preço do litro de gasolina, quanto vai custar o litro de óleo diesel, quanto vai custar o gás de cozinha. É isso que eles querem, certo? Entregar para aumentar os preços tanto do petróleo e de seus derivados, como da energia elétrica que é gerada principalmente pela Eletrobras em todo o país. Segunda coisa, aumentar a exploração do povo brasileiro. Para isso eles querem entregar também riquezas como o próprio petróleo. Agora o Temer, a semana passada, ele entregou várias áreas do pré-sal para as multinacionais, né, por uma barbada, entregou bilhões de barris de petróleo, né, isso nós vamos ter que recuperar depois. E, mais do que isso, ele quer entregar as áreas de mineração no Pará e na Amazônia de modo geral. São mais de 20 mil áreas de mineração com todo tipo de minério, minérios preciosos, não só ouro, diamantes, mas nióbio, que é uma riqueza do Brasil, as chamadas terras raras, urânio, né? Tudo isso nós temos de monte no Brasil e esses caras querem entregar a preço de banana. E a terceira coisa, aumentar a exploração do povo brasileiro. Vocês viram o general Mourão, que é vice-presidente do Bolsonaro, falou com todas as letras, que o 13º salário, o adicional de férias, são jabuticabas, ou seja, são coisas que só tem no Brasil e que nenhum outro país do mundo dá isso para o trabalhador e que, portanto, tem que cortar isso daí. Olha, gente, isso aí é um absurdo. Há mais de 60 anos que existe o salário mínimo, o 13º salário. É incorporado no salário do povo brasileiro. Querer acabar com o 13º salário é uma vergonha. E eles querem, porque o próprio Bolsonaro já tinha dito isso antes. Então, gente, o verdadeiro objetivo deles é entregar as riquezas nacionais, privatizar as estatais,
privatizar o Sistema Único de Saúde, que eles acham que o Brasil não pode ter um sistema gratuito, e mais do que isso, aumentar a exploração do povo brasileiro e querem fazer também a reforma da Previdência, impedindo que o povo brasileiro possa se aposentar. Pois bem, para chegar nisso, eles se utilizam de golpe baixo, certo? Eles inventaram a história do kit gay, né, que é uma fake news, é uma coisa que nunca aconteceu. Inventaram a história de que o Haddad quer aborto, que é outra bobagem. O Haddad foi prefeito de São Paulo, nunca fez absolutamente nada de liberação do aborto, certo? Dizem que nós somos contra a família, que é uma bobagem, uma invencionice. Quem mais faz pela família brasileira é o PT, porque nós sempre lutamos para que a mulher grávida tenha acompanhamento médico, para que o nenê, quando nasce, tenha acompanhamento médico. Nós fomos os que mais construíram creche no Brasil, foi o PT. Nós fomos aqueles que construímos 4,5 milhões de moradias no país para a família brasileira. Ninguém nunca construiu isso. E nós geramos no governo Lula 20 milhões de emprego, que é fundamental para a família brasileira se manter unida. Então, gente, quem mais luta pela família brasileira é exatamente o Partido dos Trabalhadores. E o Haddad é uma pessoa que respeita a família. Mas eles se utilizam disso, principalmente alguns líderes evangélicos aí, que se dizem evangélicos, na verdade ficam fazendo manipulação política, né? Dizendo que o Lula, o PT e o Haddad não querem isso. É uma bobagem, todo mundo sabe, inclusive o quanto o Lula é religioso, né? E nós no nosso partido temos gente de todas as religiões, evangélicos, católicos, umbandistas, temos de tudo, porque o nosso partido é um partido laico que aceita todo mundo do povo brasileiro. Então, gente, nós estamos nessa luta, certo? Na luta para vencer essa eleição. E isso nós temos que desmentir essas bobagens que estão falando, certo? E dizer efetivamente o que nós queremos. E o que é que nós queremos? Desenvolver o Brasil, fazer com que as riquezas naturais do Brasil, minérios, petróleo, a riqueza da Amazônia, ajudem a desenvolver o Brasil e o povo brasileiro. Essa riqueza tem que ajudar o desenvolvimento do país e do povo, melhorando a educação, melhorando a saúde. Segunda coisa, geração de empregos. Nós precisamos gerar empregos no Brasil para restabelecer uma condição mínima de vida do povo brasileiro. E nós vamos restabelecer isso melhorando o salário mínimo, nós vamos baixar os juros e nós vamos fazer com que a tributação, os impostos que os mais pobres pagam sejam reduzidos e a gente cobre mais imposto dos ricos que ganham muito dinheiro e não pagam quase nada de imposto. Então, gente, queria pedir a vocês esse esforço nos 6 dias que faltam. Faltam 6 dias para a eleição. Vamos conversar com nossos amigos, com os nossos parentes, vamos conversar com todos aqueles que a gente tem um relacionamento e vamos pedir o voto no Haddad. Aqui em São Paulo, vamos pedir o voto para o Marinho. O Marinho foi um grande prefeito de São Bernardo, foi ministro do Trabalho, ministro da Previdência, sabe governar e tem sensibilidade com o povo, certo? Vamos puxar o voto no Marinho e colocar o Marinho no segundo turno. Vamos eleger o Suplicy e o Gilmar Tato. O Suplicy é fundamental no Senado. Nós precisamos dele lá. Então vamos fazer esse trabalho de levantar mais ainda o nome do Suplicy e junto com ele o Gilmar Tato, que é o nosso segundo nome para o Senado. E eu queria pedir o seu voto também. O voto para o Zaratini, deputado federal, 1370. Vamos junto nessa luta, divulgue nossos cartões, divulgue nossos vídeos, divulgue a nossa luta. Grande abraço, boa semana e vamos à vitória!